trabalhadores do Brasil, tenho a honra de passar as mãos às reformas de base. Declaro promulgada a conquista do voto. O furacão político e econômico do governo Collor é um verdadeiro teste para a democracia brasileira que se mostra vigorosa. O vice Itamar Franco conclui o mandato dentro das regras constitucionais. Os fantasmas do retrocesso político estão sepultados. A conquista do voto livre, universal e democrático é pra valer. Em 1995, o Congresso Nacional aprova a lei que vai definir e controlar o funcionamento dos partidos políticos. Em setembro de 1997, é promulgada a Lei Geral das Eleições, que passa a reger o processo eleitoral daí em diante. Antes dessa lei entrar em vigor, era necessário que o Congresso aprovasse uma lei específica dizendo quais seriam as regras antes de cada eleição. A lei regulamenta a ação de toda a estrutura político-partidária brasileira. Em junho de 1997 é aprovada a emenda constitucional que permite, pela primeira vez na história do Brasil, a reeleição para presidente da República, para o governo dos estados e prefeitos municipais. Para as eleições de 2006 foram feitas mudanças na Lei Geral das Eleições, visando diminuir os gastos das campanhas políticas e dificultar o uso de dinheiro ilegal. Um passo a mais na conquista do voto. Uma história que começamos a escrever há 500 anos e que revivemos nesta série. Aqui mostramos as lutas do povo brasileiro pelo direito ao voto e à participação política. Viajamos até o Brasil Colônia, onde votar era privilégio dos poucos nobres ligados à corte portuguesa. Passamos pelo Brasil Imperial e vimos que naquele tempo votavam apenas os homens ricos e brancos. E mesmo assim, a fraude eleitoral era comum. Percorremos a história republicana marcada no seu início pelas mazelas da política dos coronéis e, de novo, pelas fraudes eleitorais. Foi aí que nasceu o voto de cabresto. Veio a década de 30, a Revolução e as primeiras leis para moralizar o processo eleitoral e ampliar o direito ao voto. Surge a Justiça Eleitoral. Em 1932, pela primeira vez o voto será secreto e finalmente a mulher também passará a votar. A briga hoje sob o rótulo de feminista é camponesas, trabalhadoras rurais, quebradoras de coco, artesãs, enfim, aquilo que diz respeito a essa comunidade, ela tem múltiplos interesses. As lésbicas, as feministas que defendem políticas públicas, aquelas que querem intervenções mais diretas no mundo privado, enfim, aquelas que pleiteiam intervenções também em políticas raciais. O que é interessante hoje do feminismo é que a participação política feminina, ela é plural, como é plural a sociedade brasileira. Depois do avanço, o retrocesso. Vem a ditadura Vargas, o Estado Novo. E os direitos políticos ficam suspensos por 8 anos. Passamos pelo governo JK, por Jânio Quadros e sua renúncia, vimos um país mobilizado em busca da justiça social. Chegamos a João Goulart e ao golpe de 64. Percorremos momentos dramáticos dos anos de chumbo. A perda dos direitos políticos, a violência da ditadura. Tratava-se em 64 de cortar um processo de mobilização que consistia na extensão, digamos, do direito do povo brasileiro a comandar seu próprio destino e estabelecer as reformas que eram reformas indispensáveis para completar
um processo de modernização mais igualitário, mais justo. E aí a reforma agrária, a questão da reforma agrária foi decisiva, porque era o vetor fundamental da matriz colonial. Da luta pela redemocratização, fomos dar na campanha das diretas já, até chegar à reconquista das liberdades e ao direito de escolher. Hoje, o voto é um direito e um dever, que nas eleições de 1º de outubro vão ser exercidos por mais de 120 milhões de brasileiros, sem distinção de raça, credo, classe ou nível de instrução. É o momento de, mais uma vez, fazer escolhas, definir rumos. Há um progresso continuado desde aquelas primeiras eleições do início do século XVI até os nossos dias. O primeiro aspecto é a ampliação da cidadania política. A margem para os eleitores vai crescendo em relação à população total. Exemplo, nas primeiras eleições presidenciais da Primeira República votavam 3% da população. A coisa vai se alargando, 10% só será em 45, e agora temos que número? São 120 milhões de eleitores de uma população de 180. É hora de condenar ao passado as práticas políticas inaceitáveis. Hora de avaliar, de manter ou de mudar. A escolha é sua. É você, eleitor, que vai escrever as próximas páginas da nossa história.